Este é o 15º domingo do tempo comum e a grande temática, em continuidade do domingo passado, é a dimensão ou munus profético que nós recebemos de Deus. Nós ouvimos hoje a primeira leitura, a profecia de Amós. Quem vai à missa todos os dias sabe que esse texto foi lido ao longo da semana, da outra semana. Amós é um profeta do século VIII a.C. Quando Deus ele chama o povo de Israel, Deus chama um povo unificado. No começo, o reino de Israel era um reino unificado, constituído pelas 12 tribos dos filhos de Jacó. Acontece que o reino vai se separar, se dividir, 10 tribos vão ficar para o norte, vai se chamar Reino de Israel, o mesmo nome que era quando era unificado. E 2 tribos ficaram para o sul, que vão se chamar Reino de Judá, porque uma delas era a tribo de Judá. Reino de Israel, Reino de Judá. Durante este século VIII a.C., o reino do norte, Israel, acabou por entrar no desagrado de Deus. Muitas situações, corrupções, tanto política quanto religiosa, desordem, mexeram na estrutura do reino, estrutura a qual Deus tinha determinado. Para vocês entenderem, quando o reino era unificado, como todo país, tinha uma única capital, que era Jerusalém. Jerusalém ficava em Judá. Quando se separa, Jerusalém ficou em Judá, embaixo, no sul. O norte, o reino do norte ficou sem capital. Eles inventaram uma capital, a cidade de Samaria. Por isso que quando a Bíblia fala Samaria, ou fala Efraim, ou fala Israel, é o reino do norte, Também, quando o reino era unificado, tinha um único templo, que estava na única capital, que era Jerusalém. Quando a capital fica embaixo, no sul, o templo também vai ficar lá. O reino do norte ficou sem templo. Eles vão inventar outros 2 templos. Um deles, Betel, de que é falado hoje na leitura primeira. Também no templo, quando o reino era unificado, tinha sacerdotes, mas os sacerdotes, eles eram da linhagem sacerdotal que Deus tinha instituído. Quando se separa os sacerdotes instituídos dessa linha sacerdotal, fica onde? Embaixo. O reino do norte fica sem sacerdote. Aí o rei, ele vai pegando pessoas aleatórias, você vai ser sacerdote, você vai ser, é igual se fizer isso, passa na rua alguém, você vai ser padre, vem aqui, o missal romano, qualquer um pode rezar a missa, mas é padre? Não foi ordenado pela igreja, Tem validade o sacramento que essa pessoa qualquer? Também não, porque não recebeu o poder apostólico. E fizeram isso. Então esse é o contexto histórico do reino do norte. Desordem, E aí o que acontece? Deus chama Amós. Amós ele morava no reino de Judá, no sul. Amós cuidava de vaca, de boi, Era vaqueiro, cuidava de bois, de gado. E ele plantava sicômoros. E Deus o chama, Amós, vem aqui, larga essas vacas para lá, que eu tenho uma missão para você, Você vai lá no reino do norte e vai denunciar as irregularidades do reino, da corte e do povo. Olha só, se fôssemos nós que recebêssemos essa missão, será que nós ouviríamos e obedeceríamos a Deus? É a grande pergunta, Amós ele obedece a Deus, e aí começa a incomodar, começa a dizer a verdade para uma pessoa, para outra, alguma situação ou outra, para ver o que vai acontecer. Você vai arrumar para a cabeça. E ele foi denunciando os pecados.
Aí o sacerdote, que na verdade era alguém qualquer, não era sacerdote, que se chamava Amazias, aí entra no texto de hoje. Olha, tudo se não entender antes, não entende o texto de hoje, né? Aí entra no texto de hoje. Amazias disse a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar o teu pão e exercer a profecia. É claro que a Bíblia é muito educada, né? No fundo, Amazias disse a Amós: cai fora daqui e vai para Judá, que o seu lugar é lá, não sei nem que você veio cheirar aqui. No fundo foi isso que Amazias falou, porque estava incomodando, né? Estava incomodando. Você está, Amós, falando coisas em volta do santuário, em volta da corte. O povo vai começar a se insurgir contra o rei Jeroboão. Vai embora. E Amós, ele responde: olha, eu não sou profeta, nem sou filho de profeta. Eu estava lá quietinho no meu canto, cuidando do meu gado, plantando meu sicômoro, e foi Deus quem me mandou aqui profetizar para Israel. E daqui eu não vou sair até que eu cumpra a minha missão. Então, essa leitura de hoje, no fundo, é uma provocação para nós. Primeiro, que a gente cansa muito fácil em algumas incumbências que Deus nos dá. No casamento, na família, na conversão de alguém que a gente ama, que a gente reza por tempos e vai cansando. Amós não. Ele foi firme até o fim. Até o fim. Aqui ficarei e vou cumprir o que Deus me mandou. Um grande exemplo para nós e uma provocação. Nós estamos vivendo isso na nossa vida, ou a gente tem afrouxado como cristãos, né? Essas 2 últimas semanas a igreja tem refletido muito o munus profético. Por isso que parece até repetitivo, né? Para fixar na cabeça. Quando a gente é batizado, a gente recebe o tríplice munus de Cristo: sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, porque nós somos obrigados, como batizados, a santificar onde nós convivemos, a casa, o trabalho, não sei onde que você convive, né? Rei, porque você é obrigado a reger, a conduzir sua vida, a organizar as coisas, não deixar na desordem, né? E profeta, porque você, como batizado, tem a missão de anunciar a verdade, né? O que faz um profeta? Ele anuncia a verdade e ele denuncia o que não está legal, o que não está de acordo com a verdade. Nós recebemos esse munus, e às vezes a gente pensa, falar de Deus, pregar o evangelho, é incumbência dos pastores da igreja, do clero, dos padres, dos bispos, diáconos. Isso é um tremendo engano, porque tem lugar que você frequenta que nunca entrou um padre lá. É você, na sua casa, o seu vizinho, no seu trabalho. E o que é evangelizar? O que é ser profeta? É você, de maneira sutil, exercer ali a vontade de Deus, né? São Francisco de Assis falava numa homilia esses dias. Ele dizia: anunciar o evangelho, né? A melhor maneira é anunciar com a vida. Se necessário, fale alguma coisa, se necessário. Mas às vezes a gente olha algumas pessoas, por exemplo, que vêm na igreja: a Dona Maria lá não sai da igreja, não sei o quê, né? E aí você olha a vida, a pessoa, dá vontade de não ir na igreja, não é? Isso não é jeito de evangelizar. O Papa Francisco escreveu um documento que se chama Evangelium Gaudium, e ele fala: o melhor jeito de evangelizar é ser feliz e mostrar que você é pleno sendo católico, né? Quantas vezes a gente fala: hoje ele na missa, hoje não sei o quê, né? Eu sei que o frio é difícil levantar, né? Mas tem gente que vive um peso religioso, não serve para nada como profeta. A gente tem que amar o que a gente é e o que a gente faz, em tudo, em todas as dimensões, na profissão, no estudo e também a religião, né? E aí a gente
vai para o Evangelho, Amós 8 séculos antes de Cristo. Você vai para o Evangelho na época de Jesus, aconteceu a mesma coisa, né? Nós sabemos o desfecho lá da época de Amós. O povo e o rei não ouviu a Deus, e Deus permitiu o castigo. O reino do norte foi destruído por um império pagão que se chama Assíria. É a consequência de não ouvir a Deus, é a destruição de tudo, da nossa vida pessoal, a nossa vocação, nosso casamento, nossa família. Ouça a Deus, porque o fim de quem não ouve a Deus não é bom. Época de Jesus, o Evangelho. Jesus, se lembram da semana passada? Jesus estava passando, curando um monte de gente, e aí chegou a hora dele anunciar o Evangelho na sua cidade, Nazaré. E justamente na sua cidade ninguém acreditou na palavra dele. Ninguém. Aí, Evangelho da semana passada, capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Em Nazaré, sua cidade, Jesus não fez milagre algum, porque eles não tinham fé. Evangelho da semana passada. Não é muito diferente da gente, né? Aquele ditado que sai das palavras de Jesus, né? Um profeta não é bem aceito em sua pátria, né? Santo de casa não faz milagre. A gente conhece muito bem, porque a gente sabe que funciona com a gente. Jesus, ele não parou, não ficou esmorecido, triste, no lamento. Não, ele continuou evangelizando. E hoje, capítulo 6, 3 capítulos depois, ele envia os apóstolos para fazer o que ele fez: curar, expulsar demônios e anunciar a verdade. 3 coisas. Então ele envia os 12. Começa pela experiência apostólica. Esses 12, no fundo, eles estão fazendo um estágio, né? Quem estuda, faz faculdade, aí sabe que é estágio, né? É um treino. Por quê? Porque eles vão ser instituídos sacerdotes só lá na última ceia, na quinta-feira santa. Mas agora eles estão treinando. Jesus os envia, e ele entrega para eles o poder espiritual. E a gente fala: padre, então, mas o poder de anunciar é dos apóstolos, então é dos sacerdotes. Pode tirar o cavalinho da chuva, porque no Evangelho de Lucas, além dos apóstolos, Jesus envia os discípulos, os 72, que representam os leigos. Todos recebemos essa incumbência, todos, de falar de Deus, de falar da vida, de pregar o amor, de pregar a vontade de Deus. E nós podemos pregar de maneira muito leve. Não precisa ser pessoa chata para anunciar o Evangelho. Tem gente que às vezes a gente encontra, né? Sobretudo católico muito fundamentalista ou protestante, né? Já está com a Bíblia na mão, você fala: bom dia. O Senhor está falando com você, mas eu não perguntei o que o Senhor está falando. Calma, é bom dia só, né? Não é isso que é anunciar o Evangelho. É ser sutil, mas é ser firme. É ser firme. Tem gente que pensa que ser firme é ser chato, não é? Hoje Jesus falou para os apóstolos, né? Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho. Ou seja, cuidado com os pacotes, as coisas que vocês vão se apegando. Pode tornar a trajetória pesada, né? Só levem uma coisa: o cajado. E aqui o cajado representa a autoridade. Com o cajado o pastor tem autoridade sobre as ovelhas, e com o cajado, o báculo, o pastor ele espanta os lobos se vierem atacar as ovelhas. Só levem o cajado, tenham autoridade. Não sejam pessoas cabisbaixa, sabe, pessoa que vive para baixo, pessoa que vive um espírito de derrota. Não, você recebeu o cajado, a autoridade de Deus. Vai em frente, faz o que lhe cabe. Mandou que andassem de sandálias. A sandália é um calçado fácil, representa prontidão, representa pressa, representa rapidez, não há tempo. E Jesus disse: quando vocês entrarem numa casa, ficai ali até a vossa partida, né? No Evangelho de Mateus, no sermão da missão, o evangelista diz:
que Jesus falou assim: comei do que vos servirem. Parece uma frase tão insignificante, mas para um judeu, ele não comia qualquer coisa. Tinha alimentos que na lei eram proibidos. E Jesus falou: ficai ali até a vossa partida e comei qualquer coisa que vos servirem, porque não é as coisas, não são as coisas externas que nos tiram de Deus, são os nossos sentimentos, as nossas paixões que começam dentro e não fora. E às vezes tem muita gente religiosa que julga o estereótipo. Ora, o externo pode estar perfeito e dentro da alma cheio de podridão. Não é verdade? Então Jesus diz: se alguém não vos receber, sacudi a poeira dos pés, como testemunho, ou seja, eu avisei, vai para outra casa, outra cidade. E o texto diz, meus queridos, que os 12 partiram e pregaram a conversão. A igreja tem a missão de pregar a conversão e nada mais, nada mais. É claro que nós temos momentos na vida de fé, momentos de motivação, momentos que a gente fala da bênção de Deus, momentos que a gente fala da graça, momentos de motivação espiritual, mas a pregação, o cerne da pregação da igreja é a conversão. E a gente fala assim, né? Começando pelo padre, não é fácil falar de tudo que o Evangelho nos fala, porque o primeiro que se machuca com a palavra de Deus é quem fala. Vocês podem ter certeza. E aí a gente vai ver: ai padre, mas como que eu vou falar disso se eu na minha vida tenho tantas situações que ainda não consigo? Pois é, eu tenho uma coisa para te dizer: você não vai falar de você, e aliás sobre você ninguém quer saber. Você vai falar de uma outra pessoa, Jesus Cristo, né? Já viu aquela cena, né? Ah, eu não vou na igreja não, né? Tá vendo fulano? Eu vou na igreja para ficar desse jeito. Quando começam a dizer assim, diz assim: pois é, ele não presta e eu sou pior do que ele. Só que eu não vim trazer a mim mesmo e nem aquela pessoa, eu vim trazer alguém que é perfeito, e é por ele que eu estou na igreja. Quando a gente toma convicção disso, a nossa fé se torna inabalável. A gente não está caminhando na igreja, a gente não recebe a missão de evangelizar por seres humanos, por fulano, cicrano. Fala alguma coisinha que não gostou, já abandona a igreja. Você está aqui por qual motivo? Padres passam, daqui 3 anos vão embora. Pessoas passam, Jesus não passa. E é Ele o motivo de nós congregarmos a igreja. Quando alguém vier apontar os nossos defeitos, que nós apontemos a Cristo. É verdade, eu sou uma pessoa péssima, mas Ele, é show de bola. Siga Ele e não a mim. Não a mim, porque eu decepciono, porque eu sou frágil, porque eu sou pequeno. Ele não, Ele se mostrou pequeno, mas a sua pequenez Ele mostrou que Ele é Deus Todo-Poderoso. E aí eu termino com a segunda leitura de hoje, que é exatamente isso. Às vezes a gente pensa que a gente vai ficar fazendo muita coisa. Olha, minha gente, a gente não faz nada, é Deus quem faz. É Deus. Se você está rezando por alguém da sua casa para que se converta, e você está cansado, sabe por quê? Porque você está pensando que é o que você está fazendo que vai mudar o outro, e não é. É a hora de Deus, no tempo de Deus, e como e quando Deus quiser. Continue fazendo a sua missão, rezar, para que se converta e se apaixone pelo Senhor. É a leitura segunda de hoje. Bendito seja Deus Pai, porque foi Ele quem nos abençoou. São Paulo disse, não foi Paulo, Pedro, Cefas, Apolo, não, foi Ele quem nos abençoou. Bendito seja Deus Pai, porque foi Ele quem nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, né? Como é que a gente se torna filho adotivo de Deus? De que jeito? Quem sabe? Como você e eu nos tornamos filhos adotivos de Deus?
É isso mesmo, batismo. Então Deus nos predestinou a sermos batizados, ou seja, a sermos católicos. Deus não sonhou outra coisa. Ai, padre, mas nós temos que respeitar, que não sei o quê. Tudo bem, mas não seja relativista na fé. Deus sonhou com todos congregando a sua igreja, para assim se tornarem filhos adotivos. Pronto, isso é inegociável. Ai, padre, mas é muito radical. Não sei, reclame com Deus, está escrito aqui, Deus nos predestinou. E predestinar aqui não quer dizer obrigar, porque essa palavra predestinar, às vezes confunde um pouco. No texto bíblico significa o projeto de Deus. Se eu pegar um copo, né, na minha mão e mostrar e perguntar o que é isso, todo mundo vai falar, é um copo. Um copo está predestinado a quê? A conter líquidos ou qualquer produto para o consumo humano. Não tem outra finalidade. Aí vem a Dona Maria lá, ai padre, mas eu quero usar esse copo como vaso. Fulana, a senhora pode fazer o que quiser com o seu copo, mas um copo continua predestinado a ser copo e não vaso. Deus sonhou com todo mundo batizado e filhos adotivos. Se serão, nós não sabemos, mas é o sonho e o projeto de Deus. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Olha que Paulo está falando que tudo é Deus quem faz, e é nele que nós ouvimos a palavra, é nele que nós acreditamos, é nele que nós recebemos a nossa parte. Tudo vem de Deus, que nós acreditemos nisso. A palavra de hoje nos ajude, meus queridos, a refletirmos a nossa questão profética. Nós, meus queridos, e assim eu encerro, temos de ter o desejo dentro de nós, o desejo de que todos sejam de Deus. Mesmo lá no seu trabalho, onde você convive, lá no crochê, no tricô, não sei onde você convive, tem o desejo de que as pessoas sejam de Deus. Esse é o verdadeiro profeta. Que Deus nos ajude. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.